porque Ele é o nosso melhor amigo. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de João. No Evangelho de João. Capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12 e 13, que diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Pai, muito obrigada pela tua palavra que lida, Pai. Obrigada mais uma vez por tudo que o Senhor já ministrou em nossas vidas aqui, Pai. E continue a falar conosco através da tua palavra, Pai. Que cada coração possa estar voltado para ti, Pai. Cada ouvido aberto para ouvir a tua palavra e depois colocá-la em prática, Senhor. Pai, porque nós estamos aqui para aprender mais de ti e sermos conduzidos pelo teu Espírito em todo o tempo, Pai. Mais uma vez nós te agradecemos e te damos liberdade, Espírito, para falar em nós neste momento e através da nossa vida em todo o tempo. Nós te agradecemos. Amém. 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 Esse texto que nós lemos vem nos mostrar uma nova realidade da qual eu e você vivemos hoje. Quando nós vamos ler na história, nós nos deparamos com um Deus que criou o céu e a terra e criou o homem a sua imagem e semelhança. E este homem tinha intimidade com o Pai. Este homem tinha domínio sobre os animais. Este homem tinha um paraíso ali, né? Tinha um jardim para ele e poderia usufruir de tudo que estava ali. Somente não poderia comer o fruto de uma árvore. E justamente este homem que foi criado e recebeu essa palavra, acabou desobedecendo. Adão desobedeceu a palavra do Senhor, a ordem que o Senhor deu. E através disso, o pecado entra no mundo. O homem que foi feito para adorar o Senhor, o homem que foi feito para viver em santidade, o homem que foi feito em pureza, sem pecado, acabou com a sua desobediência, entrando o pecado, entrando a maldade, entrando a enfermidade no mundo através dele. Já não mais podia chegar na presença do Senhor da forma como antes, na liberdade como antes, porque ele parou e olhou e viu que ele estava nu, ele e Eva. Ou seja, ele entendeu que havia algo de errado. Ele entendeu que já não existia aquela pureza como antes. O pecado fez uma separação. E por tempos o mundo viveu assim. Até Deus resgatar o povo, separar um povo e ainda assim trabalhar bastante na vida deles. Porém, depois de muitos anos, pela graça e misericórdia dele, ele enviou o filho dele. O filho que foi obediente e obedeceu até a morte de cruz, para que eu e você recebêssemos a salvação. De modo assim como a palavra nos lembra que por um homem entrou o pecado, Adão, mas também por um homem nós recebemos o perdão. A graça veio sobre a nossa vida e a nossa história foi mudada. Como nós lemos neste versículo aqui, quando Jesus pagou o preço naquela cruz,
Ele abriu o caminho para que eu e você pudéssemos também fazer parte da família de Deus. Jesus, ele veio ao mundo e ele veio para falar às criaturas de Deus, ele veio para pregar sobre o reino, ele veio viver esse reino e ensinar a cada um de nós sobre amor, sobre esse reino de justiça, paz, alegria. Ele veio trazer o reino até nós. Quando Jesus, ele entra em contato, ele começa a mudar a história de toda a humanidade, logo ali com o seu nascimento, com a mudança, com a esperança vindo. Porque lá em João, aqui em João, no caso, ele chama agora os discípulos não mais de servos, mas amigos. Porque amigo é aquele que tem intimidade, como nós cantamos aqui, sabe o valor do perdão, tem intimidade, está nos momentos difíceis, está ali para te dar suporte, para caminhar junto. E nós temos o relato de um Deus que nos chama mais uma vez à intimidade. Um Deus que mais uma vez quer estar perto, contar para nós aquilo que está no coração dele, tudo segundo a vontade dele, aquilo que ele quer contar para nós, para que nós possamos viver os propósitos dele para a nossa vida. Nós passamos agora a ser amigos de Jesus. Esse Jesus que tinha os discípulos, mas também chamava aqueles para estar mais perto. Esse Jesus que fazia conhecer que ele era o Filho de Deus e que através dele nós teríamos acesso ao Pai. Ninguém pode chegar até o Pai se não passar por ele. Jesus começa a falar com seus discípulos acerca disso. E a falar com seus discípulos, trazendo a eles a esperança e trazendo a eles a certeza de que aquilo que haviam profetizado antigamente já estava acontecendo. Ele era a salvação que estava no meio deles. Ele era por quem João abriu o caminho. Ele era aquele que vinha batizar com fogo e com o Espírito Santo. Ele chama de amigo. E se não bastasse a gente já ser criatura, a gente ser servo, a gente ser amigo, Jesus começa a mudar mais ainda a história da humanidade. E nos ensina a ter intimidade. E nos ensina também a sermos obedientes. Porque um filho precisa ser obediente. Um filho precisa ouvir ao seu pai. Um filho precisa obedecer ao seu pai. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Apesar de conversar com o pai, apesar de pedir para afastar aquele cálice dele, aquela dor, tudo que ele iria passar, ainda assim ele disse: contudo seja feita a tua vontade. Porque, amado, para eu e você viver o que temos que viver aqui nessa terra, nós precisamos aprender a dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Porque muitas coisas que vamos viver vão requerer de nós sacrifícios, renúncias e vão ser caminhos dolorosos. Mas nós temos que aprender a confiar sempre no Senhor, a obedecer ao Senhor, independente da situação que seja. Jesus obedeceu mesmo indo para a cruz. Ele obedeceu ao Pai. E eu e você precisamos obedecer ao nosso Deus, independente do que pode ser gerado, independente daquilo que pode acontecer, independente se pode causar ou não dor. Nós temos que aprender a obedecer ao Senhor. E nós obedecemos quanto mais nós buscamos, através da palavra, através da oração, essa intimidade, essa busca pela presença de Deus em nossas vidas. Aí que nós somos fortalecidos. Aí que nós conseguimos obedecer ao Pai, independente das circunstâncias. E como eu e você hoje podemos adorar aqui nessa noite, podemos cantar ao Senhor, podemos cultuar
Cacém está sendo perseguido diretamente, como muitos outros países. Nós podemos. E tudo que hoje nós estamos enfrentando, além das nossas lutas, que não são poucas, não são fáceis, cada um sabe o que tem enfrentado. Mas cabe a nós manter fiel ao Senhor, obediente e perseverando. Porque o caminho, o que Jesus abriu, foi para nos dar acesso ao Pai. Ele não retrocedeu, ele não parou por ali, não, agora chega, eu vou voltar para a minha glória. Mas ele cumpriu a vontade do Pai. E esse cumprir a vontade do Pai nos faz chegar até esse versículo que nós lemos. Que todos que creram e receberam, a esses ele deu o direito de se tornarem filhos. Nós não nascemos de Deus, nós somos criados por Ele. Porém, quando Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou, nos ressuscitou com Ele, Ele agora nos dá o direito de sermos filhos, ou seja, nós fomos adotados. Nós somos adotados por Deus, não mais órfãos, não mais perdidos no mundo, nós somos filhos. Um filho que leva o nome do Pai. E desde o Antigo Testamento e até hoje, um filho que é adotado é escolhido. Ele é escolhido pelo Pai, ele é adotado. Ele tem o mesmo direito dos outros filhos, que são biológicos. Eles têm direito à herança, eles têm o nome do Pai, então eles têm o mesmo direito. Quando eu e você fomos salvos naquela cruz, nós recebemos esse mesmo direito. Nós recebemos esse direito de poder estar perto dEle. Nós recebemos esse direito de nos achegarmos à presença dEle. Nós recebemos esse direito de sermos chamados filhos e a herança a sermos co-herdeiro com Cristo. Lá na palavra de Deus, no livro de Romanos 8, 17... Romanos 8, 14 e 16, volta antes um pouco, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós recebemos esse Espírito. Nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos dizer, Paizinho, meu papai. Nós podemos ter essa intimidade com Ele. Nós podemos nos achegar para Ele. Ele não vai perder a honra, Ele não vai perder a autoridade dEle, a grandeza dEle, porque a gente sabe que Ele é soberano, sabe que Ele é único, que Ele é justo, fiel, Ele está acima de tudo e de todos. Mas a grandeza do nosso Deus é justamente isso, porque sendo tão grande assim, Ele ainda nos chama de filho. Ele nos trouxe para perto e Ele não quer perder nenhum de nós. Nós somos aqueles que hoje somos testemunhas de um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que nos conduz o caminho, um Pai que não desiste. Que mãe, qual pai que desiste do filho? Por mais difícil que seja, pela pior situação que ele esteja, vai continuar orando, vai continuar cuidando. Uma frase que a minha mãe fala, que os antigos falam, que filho criado, trabalho dobrado. Com Deus não é diferente, não. A gente dá trabalho para Ele também. Mas eu vejo, por testemunho, e você vê por você, os pais, as mães aqui presentes, eu vejo quanto que ainda a minha mãe dá atenção, os meus irmãos, mesmo casados, vendo a vida deles. Ora,
Amém? Liga onde você está, onde você está fazendo, meu irmão trabalhando. E como ela falou ontem, a gente pode. Ela acabou de ligar, desligou, ligou de novo para falar com meu irmão. Ela falou: toda vez que liga, pede bênção. Também reconhece que ser abençoado pela mãe é muito bom. Reconhece a autoridade da mãe. Reconhece que ela está acima como autoridade, mesmo ele estando casado, mesmo já sendo avô. Meu irmão já é avô, né? Foi pai cedo e foi avô cedo também, né? Minha mãe já é bisavó, olha só. Então, mesmo sendo, ele continua reconhecendo isso. Ele reconhece que ela é mãe. Quando precisa, vai pedir, vai conversar, sabe que ela está orando, sabe que ela está ali, sempre se preocupa com ela, com as minhas outras irmãs. Se nós temos pai e mãe na terra que se preocupam assim, quanto mais o nosso Deus não se preocupa, quanto mais Ele não usa de autoridade, de amor, de misericórdia para as nossas vidas, quanto mais Ele não luta as nossas batalhas, Ele não caminha conosco. E quanto mais Ele nos chama, tanto para a intimidade como para a dependência dEle, para saber a autoridade que Ele tem nas nossas vidas, para reconhecer que nós pertencemos a Ele, para reconhecer que nós estamos aqui com um propósito maior, embora nós possamos viver as nossas coisas, fazer as nossas coisas, nós estamos aqui para adorar. Nós cantamos aqui, para te adorar foi que eu nasci. E enfatizamos depois, para te adorar eu vivo só para te adorar. É uma realidade que não é só uma letra de canção ou canções bonita. Nossa, antigamente eu já canto desde quando eu entrei na igreja, desde quando eu era jovem. Eu amo essa canção, eu canto essa canção. E aí, existem tantas canções no mundo, tantas canções com letras bonitas no mundo, e vão ser só canções se não entrar. Que um dia, ainda depois de tudo que Ele fez, de tudo que o Filho fez, a minha vida ainda não foi na presença, eu ainda cometi erro, e mesmo assim, Ele me recebeu de braços abertos, de volta no caminho, na presença. Então, realmente eu canto para te adorar, eu vivo, eu nasci para te adorar, porque realmente eu reconheço essa verdade, que não sei viver em outro lugar, que outro lugar não é para mim, mas sim na presença daquele que é o meu Pai, daquele que é o meu Senhor e Salvador, daquele que é o dono da minha vida. Eu realmente vivo para adorar a este Deus. E não são só canções. E como mais uma vez, reforçando e lembrando, adoração, cantando é uma forma de expressão. Levantar a minha mão é uma forma de expressar minha adoração. Mas a adoração, ela é constante. Ela é por onde eu for. Eu preciso adorar com a minha fidelidade, com a minha obediência. Eu preciso honrar o meu Deus, o meu Pai, onde eu for. A melhor coisa que você pode perguntar para um pai, para uma mãe, e você que é pai e mãe com certeza vai dizer, uma das melhores coisas é obediência do filho e você poder confiar. Você confiar no seu filho, se diz que vai ali, ele vai ali, ele não vai para outro lugar. Que triste você às vezes ter que lidar com situações assim, de pessoas, não só adolescentes, não só crianças, mas adultos também.
que estão falando que estão fazendo uma coisa e andando por outro caminho. Que tristeza para um pai e para uma mãe. Que tristeza para um pai e para uma mãe ter que levar o filho para ser entregue numa delegacia porque ele cometeu algum ato. Que tristeza para a mãe e para o pai ter que corrigir porque o filho foi desobediente, ao invés de ouvir a mãe, né? Como diz, não ouviu o pai e a mãe, a vida ensina. Que tristeza isso. E nessa noite nós estamos aqui diante de um Deus que, se você já viveu assim, Ele jogou fora. Semana passada nós falamos isso. No mar do esquecimento, foi embora. Fez tudo novo. Um Deus que hoje Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ter comunhão, Ele quer saber que pode contar com você, com a sua responsabilidade na obra dEle, na propagação do reino. Saber que você não está dentro de uma igreja e na frente dos seus pastores, dos seus líderes, você faz tudo ok, você levanta a mão, você ora, você adora, mas quando chega em casa é totalmente diferente com a sua família, quando chega no trabalho é totalmente diferente, quando chega com seus vizinhos, falta sair no tapa, é xingamento, é briga. E às vezes quer questionar do Senhor, por que não eu, por que não me usa, por que não muda a realidade. Sendo que um pai e uma mãe, eles confiam no filho que honra essa confiança. Não vai dar nada na mão de alguém que não tem confiança. Assim, da mesma forma, é o nosso Pai. Ele sonda e conhece cada um de nós, o nosso coração. Ele sabe como cada um de nós é, cada filho. E cada filho é de um jeito, né? Quem aqui tem mais de 6 irmãos? Ou teve, né? Mesmo se faleceu. 6 irmãos. Pois é. Vamos lá. Todos vocês são iguais? Se 2 já não é, imagina 5, 6, 7, 8, 9, né? As famílias de antigamente mais. Cada filho nasceu do mesmo pai, da mesma mãe. Mas são diferentes. Eu e você também. Nascemos do mesmo pai. Fomos restaurados, renovados, nascemos de novo do mesmo pai. Somos diferentes. Ele trata conosco de maneira diferente. E o nosso compromisso também vai ser diferente. Porque filhos, às vezes é assim, né? Um briga mais, o outro é mais chorão. Um é mais obediente, o outro é mais arteiro. E, infelizmente, para o nosso pai é assim também. Infelizmente. Uns casos mais graves, outros casos que estão caminhando. Mas nessa noite nós precisamos entender mais uma vez a identidade de filho que nós temos. E como filho, e com a identidade de filho que nós temos, nós precisamos prontamente obedecer ao nosso Pai e buscar viver uma vida para Ele. Buscar a cada dia mais essa intimidade, buscar entender de um pai que quer ter relacionamento, que quer estar perto, que não abre mão e que chama para estar junto, mas também vê o compromisso de cada um de nós. Não vou me alongar muito, né? Me alertaram sobre isso, terminou até mais cedo do que a gente previa. Mas, como filho, então, nós precisamos viver uma vida diferente a partir do momento que o recebemos. Viver uma vida para Ele. Uma vida que não vai ser mais para fazer e satisfazer a minha vontade, mas a dEle. Entender o propósito que Ele tem para a sua vida. Entender que nós estamos aqui, vamos ser disciplinados, e Deus disciplina quem ama. Vamos ser exortados, vamos ser ensinados
para que um dia a gente possa estar na eternidade com Ele. Então, como filhos, nós precisamos entender que Cristo, Ele trouxe o reino dele até nós. E nós estamos aqui nessa terra para levar esse reino à vida das outras pessoas. Hoje o meu pai falou uma frase que todos nós ouvimos, a gente já falou aqui, a famosa frase, Jesus está voltando. E a gente estava conversando sobre isso. E justamente a gente sabe, a gente vê que Ele está voltando. E se não voltar para nós, no coletivo, sermos arrebatados, vai voltar no individual. Uma hora a gente vai. Porém, e aí? Nós estamos preparados? Assim como Jesus, Ele abriu mão da vida dele por cada um de nós, nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vidas para Cristo? Para viver o reino? Nós estamos preparados se Jesus nos chamar agora para ir para Ele? Nós estamos preparados? E mais, se recebemos, nós estamos preparando outras vidas? Levando a palavra de Deus para outras vidas, para que eles também conheçam a Cristo, possam crer e receber. Crer que Jesus é o Filho de Deus, receber Ele em sua vida e também terem a oportunidade de se tornarem filhos. Estamos acordando, porque se tem acontecido tantas coisas para nos lembrar e nos dizer, Jesus está voltando, então mais rápido do que nunca nós precisamos levar o reino dele para as outras pessoas. A começar em casa, aonde nós formos, nós precisamos levar esse reino para que outros também possam adorar ao nome do Senhor, outros também possam assumir a identidade de filho para a qual foram chamados a partir da morte e ressurreição de Cristo. Outros também possam estar aqui conosco, adorando e exaltando o nome do Senhor, tendo uma nova oportunidade, uma nova vida, como eu e você recebemos. Não é tempo de nos calarmos, mas é tempo de vivermos como filhos, como filhas de Deus. Sabe, uma das coisas que a gente tem visto bastante acontece, existem aqueles que conseguem dar continuidade ao legado do pai, mas existem muitos casos em que a gente vê grandes franquias, grandes empresas indo embora, acabando, porque o pai morre e os filhos não sabem cuidar, acabam com tudo. Se eu e você somos filhos de Deus, nós estamos aqui para cuidar do que Ele deixou para nós e propagar o reino dEle, e não para acabar. E não para destruir vidas, mas pelo contrário, para reconstruir muros como Neemias reconstruiu. Para transformar vidas, para alcançar vidas, levar Cristo às vidas. Nós somos chamados a continuar como noiva, como igreja, como filhos, como discípulos de Cristo, a continuar o que Cristo começou aqui nessa terra. E a levar e trazer o reino na vida de outras pessoas também. Nós precisamos mudar a história, assim como Cristo mudou a nossa história. Não importa, sim, o mundo jaz no maligno, não importa se está em decadência, enquanto existir eu e você, que somos filhos para falar do reino de Deus, ainda há esperança para muitas vidas lá fora. É isso que nós precisamos. E uma das coisas que Deus vem falando muito no meu coração, em resposta de oração, é que enquanto nós estamos servindo, enquanto nós estamos orando e até intercedendo por outras vidas, Ele está cuidando dos nossos. Porque que alegria poder saber que lá no Rio de Janeiro ou em outra cidade que estiver parentes nossos, familiares nossos, estão se convertendo. Porque Deus levantou alguém para ir até Ele.
enquanto eu e você estávamos aqui orando, não fomos nós que fomos, mas com certeza eles viram o testemunho através da minha e da sua vida. E também Deus levantou outras pessoas para alcançá-los, enquanto você estava com a mão no arado, fazendo a obra dele e não negociando a sua identidade de filho. Nós podemos crer nisso. Nós podemos confiar que nós temos um Deus que está cuidando das nossas vidas, que está cuidando das nossas causas, e um Deus que quer usar a nossa vida, independente do que esteja acontecendo lá fora. Corra para o teu pai, clame o teu pai, clame: papai, eis-me aqui, assim está o meu coração, assim está a minha vida, eu quero ser usado, nem sei como, nem sei quando, mas eu quero ser usada. Eu quero ser usada, eu quero ser usado para o Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer. Eu quero ser usado. Como filho que sou, eu quero ser obediente, eu quero ser fiel, eu quero ter intimidade, eu quero que o Senhor olhe para mim e se agrade da minha vida. Eu quero viver, não mais como escravo do pecado, mas como filho de Deus, salvo, remido e justificado. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé neste momento.